Bom dia a todos, feliz sábado. Quem está vivo aí levanta a mão, diz amém. Coisa boa estar de volta aqui na igreja do aeroporto, a amada igreja do aeroporto. Pega a tua Bíblia e abre ela aí em Deuteronômio. Trago aqui o abraço da nossa administração da Associação Cearense, na pessoa ali do pastor Otávio, pastor Eliabe e pastor Militão. Como é bom estar aqui, viu, irmãos? E ter a oportunidade de dividirmos aí o pão da vida, que é a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 3, nós iremos ler a partir do verso 22. Pega a tua Bíblia e abre ela. Deuteronômio, capítulo 3, iremos ler a partir do verso 22. Vamos fazer uma oração? Maravilhoso Deus, eterno Pai, iremos neste momento, nesta hora, abrir tua palavra, porque nós queremos ouvir a tua voz. Quantas vezes escutamos uma negativa, um não do Senhor, e nós sabemos que não é fácil escutar um não, em virtude de que temos um Deus que tudo pode nos conceder, um Deus que é o dono de todo ouro, toda prata, um Deus que é o dono de tudo. Às vezes não é fácil escutar um não quando nós estamos tanto precisando de algo, mas sabemos que por detrás dos nãos, o Senhor sempre tem algo muito maior para nos oferecer e muito melhor. E ao abrirmos tua palavra, Senhor, fala conosco de maneira especial. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio, capítulo 3, a partir do verso 22 é o que iremos ler. Você já ouviu um não de Deus? Aliás, você já ouviu o não de alguém? O texto ele começa já assim, ó. Verso 22, ele fala assim, Deus falando: não os temais, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. As duas palavras de 8 letras, não temas, aparecem pelo menos 365 vezes na Bíblia. É como se Deus reservasse para você um não temas para cada dia do teu ano. Você enfrenta um problema hoje, Deus fala não temas. Você enfrenta problema, amanhã Deus diz não temas, porque o Senhor nosso Deus é Ele quem peleja por nós. Só que aqui no verso 23 acontece algo incomum. Quem fala aqui? Moisés, um grande líder, o grande servo de Deus. E ele fala exatamente assim, ó. Também eu, Moisés falando, nesse tempo, ele usa essa palavra aqui, ó. Nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, e daqui a pouco nós continuamos aí a leitura. Primeira palavrinha que ele usa, implorei. Você já implorou algo a alguém ou alguma coisa? Quantos aqui são casados? Só para me ter uma noção, hein? Quem é casado, levanta a mãozinha assim. Dos que são casados, vou usar aqui algum exemplo, tá? Alguém aqui na hora de pedir em namoro, na época foi namorar, levou um não? Alguém levou um não aqui? Aqui só tem craque, né? O cara vai assim de primeira. Cearense tem essa mania, né? É desenrolado. A pior coisa do mundo é você levar um não. Eu também nunca levei não, mas também nunca pedi. Eu tinha medo de levar não. Levar não é difícil, né? Hã? Ele levou, né? Ah, ele quis levantar a mão e... Hã? Eu não vi. Não eu vi ele levantando, mas ele levantou e baixou assim, ficou com vergonha, porque era só ele aqui nesse Brasil. O senhor levou um não, foi? Levou? Muito? Todo... É porque não querem falar, né? Nunca levei, sem brincadeira nenhuma. Leva, né? Verdade. Verdade. Alguém que levou não de alguma menina quando foi pedir namoro alguma vez na vida? Aqui ó, já aumentou aqui o público aqui, ó. O senhor tinha razão, viu? Qual a idade do senhor?
67, tem experiência, né? É. Quantos anos de casado? 42? A senhora deu um não nele também? Geralmente quando ela... Ah, tá. Eu perguntei também, só pra saber, né? Não é querendo prejudicar o casamento de 40 e tantos anos, viu? Foram vários, né? Na certa, o senhor insistiu muito. O primeiro não é porque o senhor era muito gaiatinho, muito pra frente. E ela deu não. Moisés fala assim, ó. Eu implorei. Foram quantos nãos? É, né? Imagina, como é o nome do seu irmão? Hã? Lorival. Irmão Lorival, né? Imagina o irmão Lorival e a irmã Jô. O irmão Lorival e a irmã Jô. Ele pede uma vez ela em namoro. Ela fala? Não. Aí sabe o que ele faz agora? Ele vai chorando na irmã Jô. Mulher, eu te amo. Eu sou arriado os 4 pneus por ti. Aí ela, com pena do Lorival, ela diz sim. Foi, né? Quantos aqui são pais? Os pais aí. Quem é pai sabe disso. Pai e mãe. Eu falo pai e mãe, viu? Os filhos de vocês já pediram alguma coisa e vocês disseram não? Já? Já, né? Acontece, né? Várias vezes. O menino aqui já olhou para a mãe. Agora sim, ó. O teu filho, ele te pede algo. E é uma coisa que você tem condição de dar. Você pode dar aquilo para o teu filho. Você vai dar sim ou não? Vai, porque você ama o seu filho, né? Ainda mais quando teu filho pede com aquele olhar de cachorrinho pidão, tal, choroso. É ou não é? E se o teu filho merece, você dá ou não dá? Imagina, você tem condição, o teu filho é um bom filho, ele merece ganhar aquilo. Você daria para ele, tendo dinheiro e condição? Não daria? Imagina Moisés. Moisés era um merecedor, era ou não era? O cara que liderou o povo de Israel, era um povo chato, era um povo complicado. Para quem não sabe, Moisés liderava 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. Daqui a pouco eu falo do pessoal que era complicado, viu? Agora, primeira palavra que ele usa, eu implorei. Segunda palavrinha, graça. Agora, quando a Bíblia fala de graça, nós entendemos que a graça, ela se estende a tudo e a todos, especialmente aqueles que se entregam a Deus. O que é implorar? Implorar é rasgar o coração, é pedir de uma forma diferente. Não é pedir de qualquer forma, é clamar. É como uma pessoa que está com fome, ela implora por comida, por favor, me ajude. Moisés implorou. Graça. A graça, ela é abundante da parte de Deus. A graça, ela alcança a todos. Por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 20 fala, você conhece, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela alcança a todos aqueles que pecaram. Nós pecamos e por isso necessitamos da graça de Deus. Tem uma coisa que nós pedimos a Deus e Ele nunca vai nos negar, é a graça. E qual é a resposta de Deus a Moisés? Ele implora. E ele implora o quê? Graça. Resposta de Deus? Não. Como assim Deus disse não a Moisés? Se ele pediu, ele implorou, ele clamou por graça. Se a graça é para todos, como Deus diz não? E Moisés ouviu um não de Deus. Você já ouviu um não de Deus? E geralmente quando nós ouvimos um não, especialmente daquele que vem do alto, nós pensamos que o problema está em nós. O verso 24 do capítulo 3 de Deuteronômio fala assim, olha. Ó Senhor Deus, Moisés falando, tá gente? Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. E o verso 25 ele fala assim, ó, rogo-te que
me deixes passar, para que eu veja esta boa terra. Ele queria ver a terra de Canaã, que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. E Moisés ele faz um pedido especial a Deus: Senhor, eu te peço, eu te imploro graça, eu te imploro perdão, eu te imploro que o teu amor, a tua bondade, a tua graça, ela me alcance. Eu te peço que eu atravesse o Jordão e que eu herde essa terra que o Senhor prometeu por juramento a meus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele só queria herdar aquela terra que Deus o havia prometido. Afinal, ele passou 40 anos com aquele povo, ouvindo murmúrio. Quem foi Moisés? Moisés ele foi um hebreu, um servo de Deus. Moisés ele nasce no meio de uma crise. Não era qualquer crise, não era a crise do coronavírus. Era uma crise muito maior, para o seu tempo uma das piores crises. Os filhos, homens, já eram condenados à morte, especialmente hebreus. Ele viveu 12 anos com a sua família biológica e viveu até os 40 anos no Egito. Ali ele comete um deslize. Deus havia feito um chamado a Moisés, ele se empolga. Sabe aquele irmão que ele está novo na fé, o primeiro amor, e ele, por conta do excesso de amor à obra, ele acaba cometendo deslizes? Moisés mata um egípcio e aí ele foge para o deserto. O nome do deserto? Midian. E agora Moisés ele passa 40 anos no deserto de Midian, aprendendo na escola da humildade, aprendendo que ele não era nada, ou desaprendendo tudo que ele aprendeu no Egito. 40 anos em Midian foram 40 anos de um silêncio de Deus. Foram 40 anos sem Deus falar com Moisés. Ele foi chamado para libertar o povo de Deus, e no final dos 40 anos, Deus cessa o silêncio e vai agora até Moisés e aparece numa sarça ardente. Moisés enfrenta Faraó e ele conduz o povo por 40 anos. São quantos anos já, gente? Temos 40, já se passaram quantos anos aqui? 120. Agora, quando Deus aparece a Moisés numa sarça, e ali Deus tem um chamado para Moisés, Moisés, ele fala para Deus: Senhor, não estou preparado. Moisés, você precisa libertar o meu povo. E Moisés diz: não, uma segunda vez. Deus fala: Moisés, eu preciso te usar para salvar o meu povo das garras dos egípcios. Senhor, eu sou gago. Envia outro, tem gente melhor do que eu. Não, uma terceira vez, para Deus. Moisés, e Deus pede a Moisés mais uma vez, e ele diz: não. Moisés nega a Deus 5 vezes o chamado, e Deus apenas falou um não a Moisés. É justo, né? 5 contra 1, é uma goleada de Moisés contra Deus, né? 5 nãos de Moisés, e Deus apenas fala um não a Moisés. Parece-me que Deus estava sendo injusto com Moisés, mas não é. Lembrem-se de uma coisa: por detrás de um não de Deus, geralmente existem grandes coisas. A diferença de Moisés e Isaías: enquanto Moisés diz não, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Libertar o povo de Israel era o sonho de Moisés? Não era. Libertar o povo de Israel era o desejo de Moisés? Não era. Ele estava com medo. Ele estava ali, talvez, na sua zona de conforto. Ele pastoreava. Ele não tinha mais aquele glamour. Ele não tinha mais aquele status de governador. Mas agora Moisés estava tranquilo. Para que sair da minha zona de conforto? Agora, libertar o povo de Israel era o desejo de quem? De Deus. E nem sempre aquilo que eu quero é o que Deus quer. E nem sempre aquilo que Deus quer é o que eu quero. Deus tinha grandes planos para Moisés.
usar Moisés. Imagina aquele mar se abrindo. Não era uma cena cinematográfica, era real. Moisés quem protagonizou toda essa cena. Imagina os milagres. Imagina a água transformando-se de amarga para água doce. Imagina todos os prodígios realizados por Deus através de Moisés. Agora, Moisés ele aceita o chamado. Ele nega a Deus a princípio, como Jonas um dia negou, porque não é fácil liderar. É complicado liderar um povo. Agora, imagina que Moisés estava ali, ele batalhava, ele caminhava com o povo, ele tinha conquistas, mas ele também teve momentos de tristeza. O livro de Números capítulo 20, não precisam abrir, fala da irmã de Moisés, o nome dela? Miriam. Miriam foi ela quem protagonizou a salvação de Moisés. Lembram da história do cesto no rio? E ele devia, Moisés ele tinha uma dívida de vida com Miriam. Miriam, ela celebrou as conquistas com seu irmão porque eles estavam juntos. Mas ela também estava nos momentos de tristeza. Ela estava nos momentos alegres e nos momentos mais conturbados da vida de Moisés. Ela passou 80 anos ao seu lado. Sabe o que é isso? 80 anos de irmandade, era sangue do seu sangue, 80 anos de companheirismo, 80 anos celebrando, 80 anos caminhando junto, confortando um ao outro. Moisés ele perdeu sua mãe em um momento. E geralmente quando alguém tem uma irmã que perde uma mãe, a irmã, especialmente mais velha, acaba se tornando uma segunda mãe para aquele irmão. É ou não é? É. Moisés agora ele tinha sua irmã. E sabe o que aconteceu com Miriam? Ela havia acabado de morrer. E aí Miriam morre. A sua companheira, aquela quem salvou sua vida, aquela quem estava 80 anos caminhando com ele. Como é que Moisés estava, irmãos? Como é que ele estava? Estava arrasado, estava de luto. Só que nesse meio termo, sabe o que acontece? Enquanto Moisés estava de luto, a água acaba de novo. Logo que eles atravessam o Mar Vermelho, eles caminham 3 dias no deserto sem água. E agora mais uma vez a água acaba. E sabe o que eu aprendi na minha vida? Eu morei no Pará. Acabe tudo, falte tudo na tua vida, menos uma coisa: água. Meu amigo, sem água e era um sábado comum como esse. Eu me levantei no Pará, era verão. Lá o calor chega a sensação de quase 50 graus. E é um clima assim pesado, porque lá não tem o vento tropical que tem aqui. Pesadíssimo. Lá é uma quintura, meu Deus. Qualquer casinha lá de Taipa no Pará tem ar-condicionado, pra ter noção. Qualquer casinha. Aí eu levantei um dia no sábado, fui ligar o chuveiro, e as casas lá são poço, não tem Cagés, viu, irmãos? Lá não tem companhia de água em algumas cidades. Poço artesiano. Liguei o chuveiro, cadê a água? E sabe o que eu aprendi naquele dia? E eu tinha que pregar, né? Sem água você não faz nada. Sem água você não banha. E eu não sou desse que tem um cabelinho arrumado não, viu? Tem gente que acorda, o cabelo só passa assim a mão, tá arrumado. O meu não, o meu é mal comportado. Meu cabelo, se eu acordar e não passar um creme, um gel, alguma coisa, ele não deita não. Sem água você não escova o dente. E a melhor coisa que aconteceu foi o uso da máscara, sabia? Porque quem não escova o dente, prova do próprio veneno, né? Uns irmãos que chegam na gente e dão umas baforadas assim no nosso ouvido. A gente não fala, né? Irmão, vai escovar a sua boca, por favor. Sem água você não cozinha. Sem água você não lava roupa. Você não come sem água. Já pensou? Com água você faz tudo. É por isso que no céu nós teremos a água da vida. Porque a água é importante. Foi criada por Deus. Acabou a água. E como é que o povo ficou? Murmurando, reclamando.
Eu fui pastorear em São Félix do Xingu, foi o meu primeiro distrito. E quando eu fui chamado, eu tinha 22 anos. Na época eu tinha uma cara de adolescente. Se eu sou magro hoje, na época eu era mais magro ainda. Menino. E aí quando eu fui chamado, o presidente me chamou na sala primeiro, antes de ir para o distrito. Era o último distrito da associação. E aí o presidente falou assim: Lucas, ele era militarzão, ele era meio bruto, então ele não mediu palavras não. Lucas, tu estás indo para o pior distrito da Associação Sul do Pará. E eu era o meu primeiro distrito, gente. Meu Deus. Ele falou: lá no teu distrito que tu vai, tem irmão que já deu murro em pastor. Teve um pastor lá, Lucas, que para ele ler a ata, aqui na frente, quando sobe, né? Pastor, a secretária e tal. Para ele ler a ata, ele teve que chamar a polícia para entrar com ele. Porque os irmãos estavam fazendo guerra lá. Vários pastores foram expulsos de lá. Para ter noção, o pastor que passou mais tempo nesse distrito, ele ficou 1 ano e meio. Aí ele falou assim: vá lá, boa sorte. Tu tem 2 opções: ou tu arrebenta, ou tu se arrebenta. E eu cheguei nesse contexto: igreja perigosa, irmãos iracundos, irmãos que gostavam de briga, né? Eu falei assim: cara, eu vou chegar, eu não vou deixar ninguém me bater não. Eu vou dar logo o recado na primeira comissão. Quando viram, e já tinha um WhatsApp, né? E hoje tudo viraliza, mandaram minha foto lá para os irmãos. Elas vão falar: o pastor anterior, 50 anos, experiente, os irmãos comeram o pastor, esse novinho aqui vai entrar na sola também com esses irmãos. Aí eu pensei: ou eu já chego logo e me demito nesse distrito, ou eles vão me engolir. Eu falei: eu vou pra cima do tudo ou nada. Sabe quando você vai pra cima do tudo ou nada? Foi assim que eu fiz. Primeira reunião de comissão, falei: irmãos, olha só, fiz aquela meditação, eu fui o pastor deles naquela hora, na igreja mais complicada da associação. Falei: irmão, já sei aqui que todo mundo aqui é complicado. Já sei que eu estou aqui lidando com o povo de Israel. Já sei aqui de irmão que deu murro em pastor. Eu falei: não tenho medo de ninguém aqui. Fui pra cima, tudo ou nada. Falei: não tenho medo de ninguém aqui. Aqui vocês vão ter 2 opções: ou terminar essa reunião e vocês já ligam para a associação para me queimar lá, ou a gente vai ter que se dar bem uns com os outros. Falei: não tenho medo de vocês. Se me ameaçarem, eu vou pra cima. Já fiz Muay Thai, já fiz Karatê. Eu vou pra cima, não me ameacem. Não tenho medo de vocês. Segundo, se me ameaçarem, eu vou visitar a tua casa. Só que eu vou com meu irmão que é policial. Eu vou com a Bíblia, que é a minha arma, e meu irmão vai com a arma dele. Então não me ameacem, não tenho medo de vocês. E os irmãos tudo assim, assustados. Eu cheguei violento. E terceiro, não quero saber aqui de irmão, e lá era uma igreja dividida. Irmão falava mal de irmão, panelinha, sabe? Não quero saber aqui de irmão falando mal de ninguém. Pode falar mal de mim, não estou nem aí para vocês. Mas não quero saber de irmão falando mal de ninguém aqui nesse negócio. Aqui é um time, aqui é um exército. E aqui não pode ter soldado baleando um ao outro. Eu ainda perguntava assim: concorda, irmãos? Concordamos, pastor, é assim mesmo. De vez em quando vinha um irmão, queria falar mal do outro, tal. O irmão, não quero saber não. Eu estou aqui para trabalhar, evangelizar. Esse é meu papel aqui. Aí quando estava no 2º ano lá, eu já estava com a transferência certa. O presidente gostou da gente ali e tal. Aí os irmãos, eu doido para ir embora, porque os irmãos eram complicados, sabe? Aí os irmãos não foram presos, a gente falar: pastor, esse pastorzinho ele é retado do Ceará. A gente quer que ele fique mais 1 ano. Se não ficar mais 1 ano, a gente vai brigar com a associação. Eu fiquei mais 1 ano lá, acredita? Ô raiva daquele povo. 3 anos, tempo recorde. O único a ficar 3 anos lá. Mas eu lidei com gente chata. Eu nunca senti dor de cabeça na minha vida. Nunca. Mas lá naquele distrito teve um dia que eu falei assim: eu vou morrer liderando essa raça ruim, povo ruim,
Nunca me ameaçaram, graças a Deus. Mas eu pensei, eu vou morrer com dor de cabeça. Naquele dia eu estava com enxaqueca de preocupação com os problemas daquela igreja. Orem pelo pastor de vocês, viu, irmãos? Mas é complicado lidar com pessoas. Imagina Moisés lidando com 1,5 milhão de pessoas. Ali tinha gente de todo tipo. Era gente chata, era gente iracunda, era gente que brigava por besteira, tinha panelinha ali no meio também. Moisés estava de luto. Aí agora acabou a água. Sabe o que acontece? O povo começa a murmurar. Moisés, os homens, minha esposa está ali, Moisés. Tu sabe que tu é casado, que mulher às vezes é complicado, Moisés. Está lá perturbando, querendo água. O que é que eu faço agora, Moisés? Aí a mãe, Moisés, Júnior está pedindo água. E o povo reclamando. O Júnior lá fazendo birra. O menino todo remelento. Eu quero água. Aí o outro, Moisés, minha sobrinha está passando mal, sem água. E Moisés estava de luto. E não tinha ninguém para resolver por Moisés. O povo não respeitava o luto de Moisés. E enquanto o povo murmurava, reclamava, gritava ali no ouvido de Moisés, enquanto ele estava de luto, o luto ele ia se convertendo em ira, em raiva. E com razão, o povo não respeitou nem mesmo o luto de Moisés. E sabe o que acontece agora na cena subsequente? Enquanto o povo pede água, clama por água, reclama, murmura por água, Deus fala assim: Moisés, toca na rocha. Não é assim que Deus fala? Moisés, toca na rocha. E o que ele faz, irmãos? O que ele faz? Ele fere a rocha, ele bate na rocha. Porque se eu fosse Moisés, eu faria pior. Não era para ele bater na rocha não, irmãos. Era para ele bater em todo mundo que estava chegando perto dele. Ele não estava com a vara ali? Sai daqui. E bati em todo mundo. Não quero saber de ninguém aqui não, rapaz. Eu estou de luto, tá vendo não? Imagine que essa é a minha folga. Hoje eu estou de folga de vocês. Ele fala: vocês querem água? Pois tomem água. E ele pega o cajado ali e taca e fere a rocha. Tá. E jorra a água da rocha. Aí sabe o que acontece? Verso 26. Fala assim, ó. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, Moisés, não me fales mais nisto. Ei, gente, Moisés ele pede algo que Deus pode dar. Moisés não estava pedindo nada além que estivesse no alcance de Deus. Moisés era aquele filho que fez tudo o que Deus pediu, com exceção desse momento aqui. Mas aliás, ele estava com raiva. Tu não ficaria com raiva? Eu ficaria com raiva. Em vários momentos, Deus quis castigar o povo de Israel, e quem intercedeu pelo povo foi Moisés. E agora que Moisés, ele se ira com o povo, Deus fala assim: Moisés, basta. Não, você não vai entrar. E não fale mais nisso. Acabou. Você não vai entrar na terra. E sabe o que Deus faz mais com Moisés? E parece que Deus é injusto, gente. Às vezes, quando Deus diz não, parece que Deus ele está sendo injusto com a nossa história, com aquilo que a gente faz. Olha o que Deus fala agora no verso 27. Sobe ao cimo de Pisga. Vem cá, Moisés. Levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos. E Deus fala assim, ó: por que não passarás este Jordão? Sabe o que Deus fez aqui? Moisés, vem cá, sobe aqui.
E Moisés sobe. Tá vendo aqui, Moisés? Olha aqui para o norte. Olha para o sul. Olha para o oriente, o ocidente. E Moisés rodando assim tudo, ó, em cima lá do monte. E vendo toda a terra bonita. A terra que Deus havia prometido a seus pais. Ele olha toda aquela cena e Deus fala assim: tá vendo, Moisés? Pois é, tu vai só ver. Porque possuir esta terra tu não vai. Você vai só contemplar. Imagina um pai e uma mãe, o filho fala assim: mamãe, papai, tirei nota boa, passei na média tal, na escola, sou um filho bom. Aí a mãe fala assim: que bênção, filho, você não fez mais do que sua obrigação. Minha mãe falava assim: e o PlayStation que a senhora havia me prometido? Vem cá, filho, vamos ali na Americanas. Aí leva o menino na Americanas. Olha aqui, filhinho, tá vendo o PlayStation? Aí o menino babando já aqui. Você vai só olhar. Você não vai possuir o PlayStation. É muita ruindade de um pai e de uma mãe, é ou não é? É não, né, irmão? Tem que educar, né? Mas se o menino merece, se ele fez por onde? A galera toda ia entrar na terra. A galera que murmurava, a galera que reclamava, a turma que falava mal até de Deus, entrou. E Moisés, vem cá, olha, tá vendo, Moisés? É lindo, Senhor. Você não vai entrar. Você não vai passar do Jordão. Mas, Senhor, Moisés, basta. Você não vai passar do Jordão. E tem mais, Moisés. Aí ele fala assim no verso 28. Desce do monte, dar ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque é Josué quem vai passar adiante deste povo, e o fará possuir a terra que tu, Moisés, apenas verá. Que tu, Moisés, apenas verá. Verso 29, ele encerra a história e fala assim: assim ficamos no vale de fronte a Bet-peor. Sabe o que acontece aqui? Deus fala assim: Moisés, desce. E quem vai no teu lugar vai ser outro, vai ser Josué. É como se fosse assim: imagina, eu sou pastor, e aí chega o presidente e fala assim: Lucas, tu não vai mais continuar, tu vai descontinuar. Como assim? A gente não quer mais que tu continue. E tu vai com o pastor fulano de tal, porque já contratamos outro no teu lugar, sem eu saber. Eu falei: mas já tem outro no meu lugar, não esperou nem esfriar a minha cadeira. Já tem outro no teu lugar. Moisés, já tem outro no teu lugar. Como assim, Senhor? Eu já reuni a comissão aqui celestial, já está decidido. Quem vai no teu lugar é Josué. Desce e anima e fortalece Josué. Moisés desce, anima e fortalece Yeshua, Josué. A palavra Josué, ela tem a mesma raiz do nome de Jesus, para quem não sabe. Moisés desce, anima, fortalece Josué. Lembra que Josué ele teve medo? Josué 1:9, a Bíblia fala ali da coragem que Josué teria que ter e tal. Coragem, pois, ser forte, corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Moisés volta ao monte. E aqui eu encerro, tá? Já? Moisés volta ao monte, fraquinho, já de idade. E ali eu imagino que Moisés, ele entra numa crise profunda. Porque para ele, tudo acabou. A esperança que ele tinha era de herdar a terra. E Deus cortou a esperança, o presente de Moisés. Porque se eu tivesse no lugar de Moisés, eu entraria numa depressão tão profunda diante do que Deus fez comigo, que eu me entregaria também. Eu penso que Moisés ele viveria mais tempo se Deus tivesse deixado ele desfrutar da herança, da boa herança. Como assim? Vai todo mundo e agora eu vou ficar sozinho para trás? A mãe do meu padrasto, ela morreu de depressão, você tem noção. Ela tinha um filho um pouco rebelde, alcoólatra. O filho pediu dinheiro a ela, ela não deu dinheiro.
E ele saiu de casa, foi embora. Passou dias, meses fora de casa. Ela entrou numa tristeza tão profunda que ela não quis mais comer. Foi baixar no hospital. E do hospital não passou. Eu imagino que aconteceu isso aqui com Moisés. Uma tristeza profunda consumiu aquele velhinho. Um velhinho que poderia ter herdado a terra e não herdou. Por que Deus fez isso com Moisés? Moisés morreu lá no monte. A Covid está aqui para explicar isso. Pessoas que morreram e não tiveram direito a um velório digno. Famílias que estavam longe não podiam viajar para enterrar o seu ente querido. Moisés não teve família. Moisés não teve caixão. Moisés não teve cortejo fúnebre. Moisés não teve o luto da família. Moisés não teve um velório digno. Que Deus é esse, gente? Pelo amor de Deus. O cara morre sozinho. E sabe quem estava no velório de Moisés? Satanás. Era a única pessoa que estava ali para velar o corpo de Moisés. Querem ver? Judas. Fica antes de Apocalipse. Abra aí. Judas, capítulo 1. Capítulo único, na verdade, né? Verso 9. Eu fico pensando, o que esse cara fez de tão errado para merecer tudo isso? Não herdou a terra, não teve um velório digno, não teve a família nos últimos momentos de vida, morreu sozinho. Eu estava assistindo televisão esses dias agora e vendo ali os profissionais de saúde explicando ali a questão dos últimos momentos de vida. E eu vi uma postagem recente também de um velhinho que escreveu uma carta agradecendo ao enfermeiro que banhava ele e cuidava dele. E a ciência e a saúde fala que o cuidado nesses momentos, ou os últimos momentos de vida, tornam a dor menor daquele que está doente. Moisés não teve o direito de ter ninguém ao seu lado nos seus últimos momentos de vida. Era para morrer mesmo desse jeito. Ele foi praticamente assassinado por Deus. Só que a intenção aqui não é questionar a Deus. A intenção aqui não é colocar a soberania de Deus em xeque. Quem vai velar Moisés? O diabo. Que velório mais miserável, né, irmãos? Só que estava lá o diabo, mas aparece aquele que vai realizar o culto fúnebre. É o último rei que está citado em Daniel capítulo 12. Todos os reis, em cada capítulo de Daniel, no primeiro versículo que aparece de cada capítulo, passaram, morreram. Mas no último capítulo, capítulo 12 de Daniel, no verso 1, aparece o último rei. É o mesmo rei que Jó fala. E por fim, ele se levantará sobre a terra. O nome dele? Miguel. O verso 9 fala assim, de Judas. Contudo, o arcanjo, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O diabo estava ali e Miguel aparece para realizar o culto fúnebre. Lá não tinha pastor para realizar o culto, mas tinha Jesus. Lá não tinha família de Moisés, mas os anjos estavam ali presenciando toda aquela cena. Era uma batalha. O corpo, a matéria, o diabo falando: esse corpo é meu, porque ele era errante. E Jesus aparece, Miguel, e fala assim: não, o Senhor te repreenda, porque este filho aqui é meu. E sabe o que Jesus faz? Moisés, ele estava morto, o sangue estava coagulado, o pulmão estava contraído, o coração parado. Moisés, eu te ordeno, levante-se. E Moisés
ressuscita de entre os mortos. Agora num corpo glorificado, não mais velhinho, agora transformado. Moisés agora ele experimenta a ressurreição que somente Deus pode dar. O primeiro a ressurgir de entre os mortos. O nome dele? Moisés. Que privilégio, né? A primeira ressurreição registrada na história da humanidade. E Moisés acorda de entre os mortos. Agora imagina a alegria. Moisés olha de novo para essa terra. E ele olha para a terra. Você não vai herdar essa terra, Moisés, porque eu tenho uma terra muito melhor para você. Eu tenho uma terra, é a terra de Canaã. Só que é a Canaã celestial. Tu quer ir comigo, Moisés, para Canaã celestial? Sim, Senhor. Claro que eu quero. Moisés, você não vai passar do rio Jordão, porque você vai passar do rio da água da vida. E eles agora vão para Canaã celestial. Imagina, herdar o céu. Que privilégio, que honra. Deus honrou Moisés, mesmo em meio a um drástico não. Lembrem-se de uma coisa: quando Deus diz não, é porque por detrás desse não, Deus tem algo muito maior e muito melhor para você. Só que lembra que Moisés estava no céu? Um dia chegou a hora do Filho do Homem. Estavam todos reunidos na comissão celestial. E agora havia tensão, porque o Filho do Homem iria descer à terra. Ele iria ser embrião. Ele iria entrar num ventre materno. Ele iria crescer. Ele iria nascer. Ele iria desenvolver-se. Ele iria ser o Filho de Deus, o próprio Deus, em forma de homem. Eu não sei como é que foi essa mágica que foi feita, de ele sair de lá, sumir do céu e entrar num ventre materno, mas aconteceu. Aí um dia estava o Filho do Homem, Jesus. Ele agora estava próximo de sua morte. Era o momento da agonia. Era o momento da aflição. O Filho do Homem estava com medo. Jesus queria desistir. Lembram que Josué também queria desistir? E Deus falou assim: Moisés, desce e vai fortalecer e vai animar Josué. Jesus queria desistir. Ele falou assim: Deus meu, se possível, passe de mim este cálice. Ele queria desistir. Estava difícil. E sabe o que Deus fala para Jesus? Não. Em um momento ele fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonaste? E Deus de fato abandonou Jesus naquele momento, para que eu e você não precisássemos passar pelo abandono de Deus. E Jesus também ouviu um não de Deus, o seu próprio pai. Estava lá um menino agonizando, suando sangue, sofrendo a dor do nosso pecado. No céu estava Deus. E quem mais? Moisés. Aí Deus fala assim: Moisés, vem cá. Tu lembra, Moisés, que tu liderou o povo de Israel? Lembro, Senhor. Tu lembra que tu intercedeu pelo povo? Lembro, Senhor. E a tua intercessão ajudou o povo a ser perdoado dos pecados? Lembro, Senhor. Moisés, tu lembra quando eu te disse não? Lembro também, Senhor. Foi fácil? Não foi. Moisés, tu lembra quando eu falei assim: desce do monte e vai encorajar Yeshua, Josué? Lembro, Senhor. Tudo isso que tu passou, Moisés, foi apenas o treino. Foi apenas o teste. Porque você vai agora atuar na essência. Você vai participar da salvação, não é do povo de Israel. Você vai participar da salvação da raça humana. Você não vai descer do monte, você vai descer do céu. Você vai agora lá no monte da transfiguração e vai encorajar
Yeshua, meu filho. Porque meu filho quer desistir. Desce, Moisés, e vai encorajar. Vai dizer ao meu filho que você também um dia levou um não. Não é fácil levar um não, mas diz a ele que vai dar tudo certo no final. Desce lá e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E Moisés desce no monte da transfiguração com o objetivo de encorajar o Filho de Deus. Que privilégio isso, não é não? Que privilégio. Deus tinha grandes coisas para a vida de Moisés. Deus tinha grandes planos para a vida de Moisés. E o plano maior estava a minha e a tua salvação também. Quando Deus te diz não, é porque Ele tem grandes coisas reservadas para você. Por detrás de um não de Deus, existem coisas muito maiores que Deus tem para você. Nós vamos ter uma música agora, não é assim? Eu quero convidar o amigo da música. Eu tenho certeza que eu estou falando para amigos aqui que têm enfrentado problemas, que talvez tenham ouvido um não de Deus, seja na família, seja nas finanças, seja no casamento, na saúde, ou talvez alguém da tua família enfrente problema de saúde. Talvez eu fale para alguém aqui que sofra de depressão. Talvez alguém aqui enfrente crise de ansiedade. E você orou a Deus e você ouviu o não de Deus. Lembre-se que Deus, Ele tem algo muito maior reservado para mim e para você. Por detrás desse não, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, mas também Ele quer fazer grandes coisas através de você. Que tal nós colocarmos as nossas vidas nas mãos de Deus? Permitir que Deus, Ele faça o milagre em nossas vidas, em nós e também através de nós. Que Deus possa nos abençoar. Se é o teu desejo de colocar a tua vida nas mãos do Senhor, enquanto Ele canta, você fica em pé do seu lugar, tá? Serei contigo na alegria ou na dor. Quando orares, eu te ouvirei. Agora e para sempre serei teu abrigo. Eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, ao teu lado estarei. Quando pedires, eu não negarei. Lutarei nas batalhas que o mal te trouxer. Eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo. Eu serei contigo.
lutarei nas batalhas, que o auge que houver, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, não tema enfrentar os teus inimigos, pois também lutarei. Tua vida é minha, e haja o que houver, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, eu sou teu caminho. Serei contigo, eu sou teu caminho. Maravilhoso Deus, estão aqui teus filhos, Senhor, diante do Senhor, para louvar, bendizer o teu nome, mas também para dizer que nós somos gratos, mesmo quando o Senhor nos diz não, porque sabemos que quando o Senhor nos diz não, é porque o Senhor tem algo muito maior e muito melhor preparado para cada um de nós. Sabemos que o Senhor é conosco. A nossa vida é do Senhor. A nossa família é do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. Ó Deus, colocamos nossas vidas, os nossos problemas, o nosso futuro, os nossos anseios, os nossos sonhos em Tuas mãos, para que o Senhor realize e efetue conforme a Tua vontade. Mas, ó Deus, habilita-nos e prepara-nos para o Teu reino, porque esse é o nosso maior sonho e é isso que nós almejamos. Hoje, enquanto isso, nós imploramos graça ao Senhor, como Moisés implorou. Mas nós não queremos a graça terrena, uma graça momentânea, algo presente aqui do momento. Nós queremos a graça eterna, nós queremos os céus. E sabemos que isso o Senhor não vai nos negar, porque o sangue precioso de Jesus pagou o preço por cada um de nós. Perdoa os nossos pecados. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que esta bênção se perdure na tua vida e na vida de tua família, de geração em geração, até 1000 gerações e até a volta de Jesus. Deus te abençoe. Maranata.